Segui Gêmeos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gêmona. E aí, Gêmona minha, tá bem? Eu estou ótima! Que delícia! E hoje, antes da gente falar do nosso convidado, o que a gente precisa que vocês façam? Se inscrevam nesse canal! Se inscrevam, depois comenta aí, ouve todo esse podcast e fala o que você achou? Quem que você gostaria de trazer aqui no Gêmona? Quem te inspira? É isso, porque o Gêmona, ele tem como propósito principal trazer pessoas e profissionais que inspiram para dar aquela alavancada e aquele empurrãozinho na sua carreira. Então, se você tem algum profissional que gostaria de participar aqui, inscreva, enche o nosso saco nas nossas redes sociais que a gente vai mostrar tudo para esse profissional, para que ele esteja sentado aqui e ter esse bate-papo com a gente, não é isso, Gêmona minha? Exatamente. Então, já dá um likezinho. Estamos no TikTok, LinkedIn, estamos no Instagram, Peixe30 e por aí todas vai. as plataformas de áudio, não só no Spotify, mas no Deezer, Amazon e vai. E por aí vai. Então, só entra lá e se inscreve. E hoje nós estamos com uma convidada, eu não sei se vocês estão olhando aqui, para quem tá vendo o vídeo, estou com um livro. Então, ela já dá um spoiler, escritora, né? Exato. Nayara Souza. Então, ela é escritora. Eu vou começar de trás para frente ou de frente para trás? Vamos ver aqui. Numeróloga, terapeuta quântica. E ela começou aos 13 anos de idade como manicure, gente. Se formou em pedagogia. Então, quero apresentar a vocês Nayara Souza. Olá, meninas. Muito obrigada, né, pelo convite primeiro. Sim, né, comecei bem cedo, por opção, né, foi pelo fato da minha família já, né, a filha caçula, todos os irmãos trabalhavam, né, quero ganhar meu dinheiro também, né, nada disso de ficar para trás. Então, foi por isso que eu comecei tão cedo e sim, né, foi um presente do Papai do Céu essa condição de escritora através de uma história que Papai do Céu construiu através de mim, então não é minha, é dele, e por esse motivo que sou muito grata por estar aqui. E antes da gente começar esse bate-papo, eu quero muito te agradecer, amiga. Muito, 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 muito obrigada por sua presença, por nossa amizade. Por você estar aqui, você me inspira demais e não é de hoje, né? Assim, de verdade, você me emociona demais, né? Com toda a sua trajetória profissional, como você leva a vida, como você tem um olhar diferenciado para as pessoas. Então, muito, 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 muito obrigada, né? Esse carinho e esse amor que eu sinto que você tem por mim, assim, para mim é maravilhoso. E isso me inspira também, não só o seu currículo como um todo, mas você como pessoa. E esse amor, esse olhar, esse cuidado, esse carinho, ele transborda, né? Então, muito, muito obrigada mesmo por estar aqui. Você inspira, eu tenho certeza aí que você que tá aí, aguenta. Aguenta, que eu sei que esse episódio vai ser bem emocionante. E até é legal, Nay, a gente começou falando de trás pra frente, mas é importante, se você puder contar lá realmente como é que foi todo o seu início, porque tem muitas pessoas que, poxa, hoje eu tô ali trabalhando como manicure, eu gosto do que eu faço, porque eu sei que você gostava e gosta muito, né, de trabalhar como manicure, mas você quer fazer outras coisas e se descobriu fazendo muitas outras, e agora, inclusive, você é escritora, né, amiga? Então, se você puder começar realmente lá no comecinho, mas por que manicure? Eu quero fazer uma grana e tal. Enfim, se você puder contar, sim, logo esse comecinho, porque tem muitas pessoas que podem, né, esse vídeo pode chegar e falar, cara, eu posso ser uma escritora, por que não? Sim. Eu posso trabalhar com pedagogia, sim, por que não? Né? Trabalhando ali, né, começando de um trabalho que você gosta de fazer e faz até hoje, sem problema algum, mas tendo outras profissões. Então, é importante, sim, se você puder contar logo do comecinho, né? Vamos voltar no túnel do vamos tempo. Lá, né, pra trás, vamos lá. Vamos rebobinar, não sei se existe isso ainda, se você conhece disso, né? Mas vamos bem rebobinar. Mais pra frente, amiga, porque senão então, a galera não vai te ouvir. Então, tá joia. Então, né, como que começou a minha trajetória de trabalho especificamente, né, profissional? Eu via meus irmãos, né, pelo fato de ser a mais nova, meus irmãos já começaram a sair para trabalhar e minha mãe, por conta de ter muitos filhos, né, eu morava na Brasilândia, né, então uma região que as pessoas nomeiam como uma região periférica de São Paulo, né, que estudei sempre em escola pública, então não tem, né, a quantidade de oportunidades que se tem em outras regiões que a gente considera aí melhores de São Paulo.
E então minha mãe falou, não, eu não posso deixar essas crianças sozinha, então eu vou sair do meu trabalho e vou trabalhar em casa. Então minha mãe abriu um salão na garagem da nossa casa. E era literalmente na garagem. Então a gente tirava o carro, montava o salão, tirava as coisas. Exatamente. À noite a gente desmontava tudo. À noite era estacionamento. Guardava o carro. Era assim. Então, todos os dias, a gente ajudava minha mãe nisso. E aí, todo mundo trabalhava, meus irmãos trabalhavam. Minha mãe é cabeleireira. E eu falava, não, mas eu faço unha de todo mundo em casa. Eu sempre gostei, minha mãe gostava de fazer unha e tal, e eu gostava de fazer. Eu falei, cara, eu vou fazer isso. E aí, como eu já fazia da minha família, eu falei, mãe, eu quero trabalhar no salão com você. Você não tem manicure, eu quero trabalhar com manicure. Ela falou, jamais, não tem como, você tem 13 anos, como que eu vou... Eu falei, não, quero. Aí, antes disso, né, vamos rebobinar que aí me lembrou, eu tinha na rua de cima da minha casa, na Brasilândia mesmo, tinha uma KPM, que era como se fosse uma ONG, sabe? E eu gostava de fazer pintura em tecido e bordar ponto cruz. E aí eu fui lá, porque como eu ficava tarde em casa, né, depois da escola, eu queria fazer alguma coisa. Eu sempre fui muito inquieta, assim, de aprender ou algo assim. E aí eu comecei a dar aula para idoso. De pintura em tecido. Mas você já pintava assim? Eu pintava em tecido, pano de prato, sabe? Legal. Fralda. Eu fui umas férias, eu passei férias na casa de uma tia. Essa tia pintava, ela me ensinou. E aí eu comprei as coisinhas e fazia em casa. Mas assim, aprendia e gostava de... Eu sempre gostei muito das coisas manuais. Certo. E aí lá tinha curso de manicure. E aí eu falei, não, já tá resolvido, mãe. Porque como eu me dou lá, eu vou ver com ela se eu consigo fazer o curso. Mas se é nova, não pode. Eu falei, não, eu vou ver com ela. Ou seja, você fez uma permuta, né? Exatamente. Eu falei, então vamos lá, eu converso. E aí eu vou conseguir. E aí consegui. Vou fazer o curso lá. E fiz o curso de manicure lá. Então, quando eu terminei o curso de manicure, vamos trabalhar no salão. E comecei a trabalhar no salão. Eu lembro que a primeira cliente, na hora que ela falou que ia fazer a unha, ela falou assim, mas é você que vai fazer minha unha? Essa criança? Essa criança. E aí, a gente tem amizade até hoje, né? O nome dela é Patrícia. E ela fala, até hoje ela fala disso. Ela fala, nossa, na hora que eu vi, eu falei, não acredito. Por quê? Porque eram vizinhos, né? Então, como eu morava num bairro, todo mundo que passava pelo salão é porque morava por ali. Não era uma região onde muita gente passava, né? Uhum. Então, aquilo foi acontecendo, só que eu era realmente muito inquieta, nesse sentido de eu quero mais, eu não vou ficar aqui e tal. E aí, eu gostava do que eu fazia. Então, quando eu comecei a estudar, né, eu tava no colegial ainda, começou quando eles passavam fazendo palestra de estágios, né, aí vai fazer palestra de estágio, quer se inscrever, né, e um monte de coisa, e eu falei, eu vou me inscrever. E a minha mãe falava assim, jamais, você é muito nova, você não vai pra rua, né? Porque é uma região que você tem que pegar ônibus, demora muito tempo pra você chegar nas regiões mais movimentadas de São Paulo, e, né, tempos atrás, né? Demorava um pouco mais. E aí, a minha mãe falava, não, tal. Eu, escondida, fui lá, me inscrevi, né, na escola mesmo, e fui chamada pra fazer uma entrevista. E aí, no dia que eu fiz a entrevista, minha mãe falou, você não vai? E não sei o quê. Eu falei, não, eu vou porque eu já trabalho aqui, eu vou trabalhar lá também. Eu falei, eu não vou abrir mão das minhas clientes do salão, eu vou trabalhar aqui no salão e vou trabalhar fora. Mas eu quero ir. Aí fui, e aí era pra trabalhar de babá. Aí eu, assim, não babá, mas tipo berçarista, sabe? Numa escola bem pertinho, inclusive, da minha casa. Aí eu fiquei uma semana, eu falei, cara, mas isso aqui eu já faço, sabe? Assim, eu gosto disso, mas eu queria algo mais. Aí eu continuei me inscrevendo. Aí fiz uma outra entrevista e passei numa escola de ultrassonografia, que aí já era Pacaembu, tipo, 2 horas de ônibus, né? Vamos pegar o ônibus, né? Ficar 1 hora, praticamente 40 minutos na fila pra pegar o ônibus sentadinha, pra poder ir, né? O trajeto. E aí eu tinha essa inquietude mesmo de fazer mais. Só que eu trabalhava lá e no salão. Porque eu não queria deixar minha mãe sozinha também e eu gostava muito de fazer unha. Então, assim, eu acho que nisso tudo, o grande ponto é você não se rotular nunca. Sabe, assim, pra mim é isso, assim. Eu acho que em momento algum eu me rotulei. Eu sou a filha da manicure que moro na Brasilândia e que tenho essas condições. Não. Eu sou a Nayara que posso ir em qualquer lugar. Explorar tudo que eu puder. Exatamente, né? Então, assim, eu nunca me vi presa, né? Eu vim de uma cidade muito pequena do interior de Minas e
E quando a minha mãe veio pra São Paulo, já foi uma puta oportunidade, né? Porque, assim, vir pra São Paulo, as pessoas da minha família muitas vezes tinham medo de qualquer coisa em São Paulo, né? Porque tudo que passa na televisão de São Paulo é extremamente grande e tal. Então, assim, já era uma coisa muito a mais estar ali. E por que eu ia me prender ali? E eu não tinha isso, né? E eu falava desculpa até mais. te interromper, mas eu acho que isso talvez seja até importante na tua história, que é com que idade que você tinha quando você mudou para São Paulo? Porque talvez até para você isso tenha impactado mais, de agora que eu cheguei, vamos aproveitar esse lugar. Não sei se seus irmãos tiveram essa mesma referência. Então, na verdade, a minha família é uma família diferente, digamos assim, né? Então, os meus pais são divorciados, a minha mãe tem 2 filhos, o meu padrasto tem 3 filhos. Então, nós somos uma família de 5 irmãos que morávamos juntos, mas eu tenho no total 8 irmãos. Não, 7 irmãos, né? Comigo 8. Então, são 7 irmãos, porque meu pai tem outros casamentos e eu tenho outros irmãos. Mas os meus irmãos que eu fui criada, um é de pai e mãe, e os outros são irmãos do primeiro casamento do meu pai, porque eles moravam juntos. Então, a gente era todo mundo muito junto ali, mas ao mesmo tempo, era cada um com a sua bagagem, né? Com a sua cultura. Então, quando a gente mudou para morar todo mundo junto mesmo, eu tinha por volta de 12 anos. Então, eu era mais nova com 12 e o mais velho tinha por volta de 16. Então, éramos todos muito próximos de idade, mas cada um numa condição de vida diferente, porque cada um tinha suas dores, né? Que hoje eu entendo isso, né? Cada um tem as suas dores, cada um tem as suas feridas emocionais, né? Tem a sua criança ferida por conta da ausência da mãe, eu por conta da ausência do meu pai, porque nunca um vai substituir o outro. Claro. Porém, eu tinha uma necessidade e como os meus irmãos em alguns momentos davam bastante trabalho, por conta de tudo isso, né? Eles eram mais velhos, eu olhava aquilo e falava, cara, eu não posso dar trabalho pra eles. E você falou uma coisa que as pessoas muitas vezes podem ter ficado com dúvida. Criança ferida, tem a criança ferida. Hoje, talvez, pra você é muito claro isso, porque, né, a gente vai chegar lá e você faz muitas outras coisas que você estudou, estuda, né? Mas o que seria essa criança ferida e o quanto que essa criança ferida pode impactar a vida de um adulto? Hoje, por exemplo, uma criança ferida, às vezes você se incomoda com o comportamento do seu chefe. E aí, você tá super incomodada com o comportamento do seu chefe, cara, mas não é um comportamento. E você acha, cara, ele só faz isso comigo. Ele só age assim comigo e tudo. É nessa hora que você começa a entender que é a sua criança ferida. Por quê? Porque hoje, pelo fato de tudo que eu já busquei, quando acontece algo que me incomoda, que eu costumo dizer, acompanha seu timo, sabe? Sente aqui, ó. Se sentiu aqui, pode perceber que alguma coisa tem na sua criança, porque a sua criança tá aqui, nas suas emoções. E aí, quando você sente aqui, você massageia e você fala, cara, aonde isso aqui me doeu? E aí você provavelmente, porque nosso cérebro, ele é uma máquina extremamente inteligente, do mesmo jeito que ele te trouxe a sensação por conta de uma ocasião que você viveu, se você perguntar, ele vai fazer uma via de mão dupla. Porque a sensação veio naquela via e ela despertou uma emoção. Você teve uma sensação. Se você perguntar, mas de onde veio isso? Ele vai... memória, né? Ele vai voltar e ele vai te acessar a algum lugar. Quando ele acessa esse lugar, muitas vezes foi o seu pai que agiu assim com você. E aí, o que doeu não foi o que o seu chefe falou, porque o adulto, ele é extremamente capaz de lidar com seus problemas. Ele vai falar, cara, eu não gostei do jeito que você falou comigo e tá tudo bem. Só que a criança, o que ela faz? Cara, não, meu pai, não sei o que, a dor. E aí, o que veio a sensação? É por causa dele, eu tô brava, não sei o que, e você entra numa criança. Porque a criança é pirracenta. Então, é esse ponto da criança ferida. Hoje, toda vez que eu tenho uma situação que gera um desconforto em mim, eu falo, cara, onde isso me doeu lá atrás? Por quê? Porque se for só o adulto vai respirar e falar, não gostei. No segundo momento, ele vai falar, vamos aqui, vamos conversar? Não foi legal. Mas a criança não, a criança leva isso adiante, a criança fica brava com o marido, porque, não, ele falou desse jeito comigo, eu não vou aceitar. E aí, vai gerando um negócio grande. E às vezes, até pegando um gancho, porque eu lembrei de uma situação que eu tive com a minha sobrinha, né? Que eu só falei pra ela assim, eu vou beber um copo de água e a gente já volta a brincar.
Só que aí, gente, eu comecei a falar com a minha irmã e esqueci da vida, né? E aí, cheguei, a minha sobrinha brava no quarto, brava, pegando as coisas, jogando as coisas. Aí, peguei, sentei com ela, falei, o que tá acontecendo, né? O que você tá sentindo? Ah, você disse beber água, brincar. Aí eu entendi que ela tava brava por causa, né, da situação, porque eu falei que eu ia brincar mesmo. Sim. Aí eu falei, tudo bem, porque às vezes a criança, ela não consegue se expressar. Dar nome ela ao não, sentimento, isso, ela não conseguiria ir lá e falar, olha, tia, vem brincar comigo, eu quero que você venha brincar agora Exato. comigo, você me prometeu. Aí eu falei, olha, sempre que você se sentir assim, você pode falar, titia, vem aqui, você me prometeu brincar, vamos brincar? Uhum. E aí já resolveu, mas aí a raiva, aquela sensação que ela tava sentindo, já, tipo, foi diminuindo, e a gente começou a brincar e resolveu. E aí eu acho que até é legal, assim, eu não sou mãe, tá? Não tô nesse lugar, mas da gente, quando vê uma criança, às vezes que ela tá ali com aquelas emoções, de tentar entender com a criança o que tá acontecendo. Porque às vezes ela vai conseguir se expressar. E a gente tem que fazer esse trabalho com a gente todo santo dia, né? E nós temos uma criança que tá muito ferida, porque hoje a gente tem uma base de conhecimento e acesso que os nossos pais não tiveram. Sim. E assim, a gente pode fazer diferente deles? Podemos. Eles também podiam fazer diferente? Poderiam. Antes tinha-se muito livros e tudo mais, só que não tinha acesso, né? Hoje... Eram outras preocupações, né? Exatamente. Era sobrevivência, subsistência. Então, assim, o quanto você ficar julgando o seu pai e sua mãe vai mudar a sua história hoje, entendeu? Sim. Então, hoje eu penso assim, quando eu olho pra trás, eu vejo, nossa, minha mãe podia ter feito assim, meu pai me feriu aqui e tal. Cara, foi tudo que ele podia dar. Porque, assim, como foi o pai dele com ele? Como foi a mãe da minha mãe com ela? Então, vamos olhar mais pra trás, né? Se a gente ficar olhando pra trás, a gente vai ver que eles deram o máximo que eles podiam dar. Sim. E já foi extremamente maior, né? Do que, Sim. muitas vezes, o que eles tiveram. Então, o que eu falo de criança ferida é que você não precisa ficar olhando para tudo que você está vivendo hoje com retrovisor, não é isso. Mas se gerou uma sensação no seu corpo, pode saber que tem alguma coisa que precisa ser vista. Por quê? Porque o adulto, quando você sai do seu controle emocional, quando você tem uma sensação de angústia, de dor, de incômodo, de raiva, tipo, cara, ele falou desse jeito comigo, eu tô com raiva. Pergunta onde foi. Porque o adulto, ele vai olhar para aquilo e vai falar, isso não é comigo. E o exercício é esse, você parar. Acalma o seu timo aqui, que é a sua criança, faz uma massagem nela e fala, da onde veio isso? Onde que começou isso tudo? E aí, o seu cérebro, ele é extremamente inteligente, ele vai te mostrar uma situação, uma imagem. Às vezes, tem situações que vêm, tipo fotografias ou filmes na sua mente, que são de coisas que você viveu na barriga da sua mãe. Às vezes você fala, cara, eu não sei porquê, eu tenho uma raiva do meu pai, não sei porquê, mas eu nunca vi esse homem na minha vida, mas eu tenho uma raiva dele. Às vezes a sua mãe sentiu isso na sua gestação e você já era um ser vivo dentro da barriga dela. Sim. E você tem essa sensação. E é porque ela queria que você tivesse essa sensação? Jamais. Não, ela nem... Então, tem uma criança ferida. Porque as memórias, elas estão gravadas. Nós, a partir do momento que nós estamos sendo criados, Deus é extremamente perfeito, pelo menos na minha concepção, né? Então, como que é gerado um ser dentro de alguém e esse ser não carrega memória? Sim. Então, a gente carrega a memória desde ali, sabe? E às vezes, as sensações, os sentimentos, é delas, né? E tá tudo bem. E quando que você começou a ter consciência dessa criança? Eu tive consciência dessa criança quando eu fiz um treinamento. Eu tava fazendo um treinamento de autoconhecimento. E nesse treinamento de autoconhecimento, são 12 sessões, e na terceira sessão lidava com a criança. Era pra gente lidar com a nossa criança. E nessa da criança, ela faz algumas atividades e recomenda que a gente converse com nossos pais e tal. E ali foi um acordo. Assim, eu senti paz diante das situações e das memórias que eu tinha com relação ao meu pai. Porque eu sentia muito a ausência do meu pai. Eu sentia muito... uma rejeição. Eu sentia uma rejeição. Eu me sentia pouco amada, né? Uhum. E ali foi um momento muito importante da minha vida. Porque isso aconteceu numa sexta-feira...
E na segunda-feira aconteceu o fato mais marcante da minha vida, que foi realmente o que deu início ao livro, né? Nossa. Então, eu vivi a experiência de fazer as pazes com o meu passado, curar a minha criança e poder olhar para frente e vivenciar um dia extremamente traumático na minha vida no adulto. Então, hoje eu vejo que como Deus foi perfeito na minha história. Uhum. Por quê? Porque ele me fez olhar para trás. E aí eu saí do papel de vítima. Porque quem é vítima? Alguém que sente uma dor. E sofre. E sofre e fica se martirizando. Porque quem não quer ficar com a capa da vítima, quer ir lá e vamos resolver meu problema, porque eu não vou ficar... Isso aqui não me cabe. Mas às vezes esse papel é até um escudo, né? É uma proteção, é uma forma da pessoa ficar ali não querendo resolver, né? É difícil. Porque assim, eu costumo dizer que tem uma questão na sua vida que é muito forte, assim. Todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão. Você vai tomar uma decisão muito pesada para você ter uma vida leve. Ou você vai tomar uma decisão leve e aí você vai ter uma vida pesada. Entendeu? Só que abrir mão e tomar a decisão de uma decisão pesada, porque a decisão pesada você abre espaço, às vezes deixa pessoas para trás, deixa situações para trás, e você tem que largar a bagagem. Porque a decisão pesada é olhar para frente. Então, se você tomar uma decisão muito pesada na sua vida, pode ter certeza que assim, sem dúvidas, você vai ter uma vida leve. E pode ser doloroso, mas depois vai ficar leve, gente. Exatamente. Acreditem, vai ficar leve depois. Sim, e gente, decisões pesadas, pra mim, isso eu levo pra vida. Decisões pesadas, vida leve. Decisão leve. Gente, pega essa visão. Eu falo que às vezes quando tem esse momento chave, isso é super importante, porque senão... não sei, é com base nesse pensamento que a gente pode olhar e falar, tá, o que na minha vida eu preciso tomar uma decisão pesada. Estamos vivendo momentos também aqui, no Gêmona e tudo mais, que tem que ter uma decisão. E aí eu falei hoje no telefone, depois eu até nem te comentei, né? Falei hoje no telefone com uma pessoa e ela falou assim, eu falei, ai, queria tanto ser criança, porque ser adulto exige responsabilidade, ser adulto exige uma decisão, e a decisão vem com consequência, e você tem que ser adulto o suficiente pra também encarar tudo aquilo que você decide. Exato. E aí, por um minuto eu queria ser criança, mas depois a gente, tá bom, né? Vamos ser adulto, mas não eu tem acho que jeito. também tem que se respeitar o momento que a gente merece, sabe? Assim, aquela hora que você fala assim, não sei porquê, mas eu senti mesmo, eu tô na criança, mas agora eu vou deixar minha criança falar. Eu vou deixar minha criança chorar, eu vou deixar minha criança... Por quê? Porque quando você se respeita, cara, não tem quem não te respeite. Então, hoje eu falo que, assim, foi um grande aprendizado na minha vida, que se eu estiver em qualquer lugar, pode ser o diretor sentado do meu lado, não importa. Se eu tiver com vontade de chorar, meu bem, eu estou com vontade de chorar. Não é você que tá com vontade de chorar, quem tem que saber sou eu. Sim. E eu vou colocar pra fora, eu preciso colocar pra fora, porque eu estou disposta a sentir as minhas emoções, a sentir o que eu preciso sentir, pra que eu não carregue doença no meu físico. Eu não quero trazer doença pro meu físico. E quanto mais a gente guarda, é natural que a gente traga doenças pro físico. Porque o nosso corpo, ele exige e ele fala. Sim. Né? Então, pra mim... Não tenho vergonha de lugar nenhum, de hora nenhuma, com pessoa nenhuma. Eu falo, não deu. Deu pra mim, eu preciso aqui, deixa eu chorar. Precisa de alguma coisa? Não, só preciso chorar. Deixa eu chorar, tá ótimo, deixa eu descarregar. Daqui a pouco eu volto. Aí, ótima, entendeu? Por quê? Porque eu aprendi que inconscientemente eu tive que fazer muitas decisões na minha vida, né? Quando eu era com 13 anos lá atrás, eu tive que enfrentar todos da minha casa e falar, não, eu vou ser manicure. Eu encarei isso. Foi uma decisão pesada, porque hoje eu tenho uma história de uma criança com 13 anos que tomou uma decisão de trabalhar. Não foi por obrigação, mas eu tomei uma decisão. De trabalhar com 13 anos. Se você olhar isso hoje, vai falar, cara, tá errado, não pode, nananã. Talvez eu não tenha me dedicado tanto para os meus estudos, porque eu quis fazer uma outra atividade. Eu fiz uma escolha, tomei uma decisão. Mas em paralelo a isso, e acho que é sempre bom medir, você também olhou muito para essa questão emocional na tua vida. E aí eu vou falar, até pro profissional de hoje, a gente vê em várias organizações
a maioria dos profissionais precisam cada vez mais. Aí não é profissional, mas é vida, né? O ser humano aprender a lidar com as suas emoções, né? Aprender a lidar com o dia a dia, com as situações, para ter uma vida mais leve no profissional, na vida, com os amigos, com a família, com todo mundo. Exatamente, porque quando eu percebo que quando eu comecei a olhar para mim, quando eu comecei a, de uma certa forma foi por um evento marcante, mas assim, quando eu falei, cara, sou eu por mim. Porque é uma sensação de você estar no meio de uma multidão, porque tinha muitas pessoas sempre para me ajudar, tinham muitos amigos, muitas pessoas querendo me amparar na situação que eu vivi, só que eu estava sozinha. A única pessoa que era capaz de sentir tudo que eu estava sentindo era eu. Não tinha como eu colocar alguém para sentir, nem o meu esposo, nem a minha mãe, porque eles também carregavam as dores deles. Então, foi a hora que foi um despertar para mim, de falar, eu sou única nesse lugar. A única pessoa capaz. Até voltando, porque o nosso tempo já tá acabando. Não. Só pra gente não Nossa, perder aqui. gente, espera aí que a gente vai ter que dobrar a hora. Vamos dobrar a hora. Vamos dobrar a hora, só pra entender. Até quando a gente tem aqui o livro da Nai, enfim, a gente vai explicar, né? Até o momento que ela também se tornou escritora, né? Porque manicure, até a parte que você falou, trabalhou lá, foi pegando as oportunidades que tinha nas ONGs, enfim. Isso é uma dica também pra você que está nos ouvindo. Tem ONG perto da sua casa? Vá lá, pergunta, questione o que eu posso fazer, se mostre, se vende, se dispõe a fazer o que tem, porque isso vai te dar muita bagagem. Então, assim, a Nai chegou onde ela chegou hoje por conta de todas essas bagagens que ela tem, de todos os cursos que foi oferecido para ela. Ela falou, eu vou pegar, eu vou pra frente, tem estágio, eu não gostei desse, vou tentar outro. E, né, então assim, se você tem essa oportunidade aí perto de você, para de ser preguiçoso, vai lá, bate na porta e fala, eu quero participar, eu quero ter conhecimento, porque um estágio para alguém que não tem nada de experiência, de repente não pode ter remuneração, mas se você tiver o mínimo de experiência, você já pode ser remunerado aí no seu estágio. E eu acho que as empresas valorizam também o esforço. Sim. E a sua trajetória de vida, muito mais do que antes. Lá atrás o pessoal exigia muita coisa no currículo. O que você tem de certificação, de estudo, e talvez até demonstrando que você foi fazer um curso gratuito, que você fez um trabalho voluntário. Isso mostra um pouco quem é você, como ser humano, logo como profissional. Então, é por aí. Baita de uma dica. E aí, amiga, você começou lá como manicure, aproveitou essas oportunidades, foi se formando, se especializando, não gostou, vou tentar outro, né? Super inquieta de todas as vezes que você falou. E aí, como que chegou, né, ao papel de escritora? Se você puder falar assim um pouco, eu fui manicure, fui não sei o quê, tal, dá um compilado. Isso, então, na verdade, eu comecei o manicure, trabalhava como manicure e trabalhava como assistente comercial, né? Assistente comercial não era assistente de escritório, né? Tal, que eu era estagiária. Aí fui promovida para ser funcionária dessa empresa de ultrassonografia. Quando eu me concluí minha escola, e aí eu falei, cara, eu quero receber um pouco mais, porque eu tô trabalhando e tal. E aí ele falou, olha, a gente não consegue. Eu falei, então, muito obrigada, eu preciso mais. E aí a minha irmã trabalhava em telemarketing, e eu falei pra ela, cara, eu preciso ir e tal, não sei o que. Ela falou, eu vou tentar fazer um teste aqui pra você. E à época, na empresa, eles faziam um teste por telefone pra ver dicção, sabe? Então minha irmã se passou por mim, porque eu trabalhava. E eu fiz a entrevista por ela de dicção para ir pro processo seletivo mesmo. E aí eu fui para uma empresa Passei tudo o processo. Fui para uma empresa de call center, daqui de São Paulo, também super conhecida. E aí trabalhei lá por 2 anos e meio, que foi o período da minha faculdade. Que aí eu falei, não, eu quero estudar. E aqui eu trabalho muito e ainda trabalho no salão, não dá. Então fiz isso com a faculdade. E aí, nesse período da faculdade, no último ano eu tinha que fazer estágio, eu falei, cara, então eu preciso entrar mais cedo. Aí eu entrava mais cedo no call center, saía de lá, ia pro estágio, do estágio eu ia pra faculdade e no final de semana eu ia pro salão. Então, nossa, foi um 3 período empregos, que eu tive 3 empregos. Exatamente. E aí, quando eu me formei, eu saí da empresa de telemarketing e comecei a trabalhar em escola
por conta da minha formação de pedagogia. E aí eu comecei a trabalhar em escola, e aí sempre trabalhava ou em 2 escolas, porque eu sempre, né, falava, não, eu quero fazer meu dinheiro, tal, não sei o quê, porque eu não queria, eu lembro que eu falava assim, eu não quero ter dinheiro só pra pagar a faculdade, eu quero ter o dinheiro pra pagar a faculdade, mas eu quero ter um carro. Então eu vou Tinha juntar meu sonhos. dinheiro pra poder comprar meu carro. E aí eu lembro que foi tudo, eu fui conquistando mesmo as coisas, assim, fui conquistando meu espaço nas coisas. E ali eu fui trabalhar em escola, tal, não sei o que. Chegou um determinado tempo e sempre trabalhando no salão. Chegou um determinado momento que eu fui mandada embora da escola e era final de ano e ia começar só no ano seguinte. Então, no ano seguinte eu vejo se eu pego. Aí eu falei, não, uma escola me chamou pra cobrir licença maternidade. Eu falei, então, vamos cobrir licença maternidade dessa professora. E fui lá cobrir licença maternidade. Nesse período, uma cliente do salão que apareceu entrou no salão e falou, nossa, mas você não é formada? Eu falei, sou. Ela falou, eu trabalho no Bradesco, você não quer me dar seu currículo? Nossa. Eu falei, você nunca pensou em entrar em banco? Eu falei, não. Aí ela me pegou meu currículo, mandei na época o e-mail, mandei o currículo pra ela, entrei no Bradesco. E aí minha trajetória começou dentro de banco. Só que assim, eu entrei no Bradesco dentro de um produto que eu era formada em pedagogia, todo mundo conhecia de mercado financeiro, não conhecia nada. E eu trabalhava com um produto que tinha que saber sobre imposto de renda, porque era previdência. Então, você tinha que saber. Então, eu tinha que reter o cliente, para o cliente não levar, não resgatar aquele produto. Então, eu tive que aprender. E aí, eu fui aprendendo. Então, eu falo que tudo foi muito na raça, sabe? Assim, muito na minha vontade, no meu desejo de estar ali. E mesmo assim, sempre trabalhando com salão. E nos final de semana no salão. Banco e salão. Banco e salão. A pessoa conseguiu ir pra falar, não, no salão eu quero e ficar. E vou continuar lá, ajudando minha mãe e tal. Com 16 eu fiz curso de cabeleireiro, até esqueci de contar. Só que como era, eu e minha mãe, então acabava que eu quase não fazia cabelo. Gente, é muita coisa, né? Exatamente. É muita coisa. Ixi, ó, muita coisa. Aí, nessa trajetória toda, foi até... Eu fui pro Itaú, central de atendimento do Itaú também. E lá eu trabalhava 6 horas. E saía de lá, eu fazia unha dentro... Eu tinha um Uno, fazia unha dentro do Uno. Nossa. Porque as pessoas sabiam que eu fazia unha dentro do Uno. E tinha um espaço que eles tinham salão, a moça um dia foi me unha procurar truck. dentro... Unha truck. Dentro do Uno, pra eu fazer unha no salão dela. Eu comecei a fazer unha no salão dela, que era... Então, eu saía perto do trabalho. Não, era dentro do espaço de onde tinha o telemarketing do Itaú. Saía e descia pro segundo emprego. Enfim, foi assim minha trajetória. Então, no total, né, eu estou em banco até hoje. Então, nesse total aí, quase 14 anos de banco também. Então, é bastante história. Nesse período, eu tinha 2 meses no emprego que eu tô hoje. E aconteceu um acidente doméstico na minha casa e minha filha caçula faleceu. Então, nesse processo, que foi realmente assim, onde eu estou, o que eu vou fazer depois disso tudo, sabe assim? Então, ali foi era um momento que eu tava muito feliz, era um momento que eu tava muito plena, meu casamento muito bem, meu trabalho muito bem, tudo muito, muito perfeito, né? A gente conversava bastante nessa época, inclusive. E aí aconteceu isso. E aí ficou... Eu lembro que... Parece que eu sinto que foram 15 dias da minha vida que foram parados, assim. Eu parei por 15 dias e eu não sabia quem eu era. Eu fiquei em Nárnia, assim, eu acho. Realmente, eu me perdi de mim, né? E ali foi o momento do meu resgate, assim, de falar quem eu sou, o que eu quero ser daqui em diante e o que essa Nayara vai ser agora, sabe, assim? E aí foi esse processo de começar... No trabalho tudo perde sentido? Tudo. A vida perde... Perde sentido. A sensação que eu tinha é que eu saía pra ir no banheiro, quando eu chegava no banheiro eu não lembrava o que eu ia fazer. Entendi. Você não tem sentido, porque eu tenho uma filha mais velha e eu falava, eu não sei cuidar de uma, não dá. Eu não consigo cuidar de uma. E assim, você começa a entender que você tem forças que você jamais imaginou que você teria. Eu nunca olharia para aquela Nayara e falaria que eu seria capaz de suportar algo como o que eu vivi. Nunca. E assim, eu encarei tudo muito... no adulto, eu acho, entendeu? Acho não, mas eu tenho você já certeza. tava ali nesse processo de autoconhecimento? Então, eu estava nesse ou foi curso. Então foi no meio do caminho ali. Eu sempre gostei de autoconhecimento, sempre gostei de ler, sempre fui muito disposta, eu sempre fui muito temente a Deus, de crer em Deus, em algo maior. Eu sempre tive isso muito forte em mim.
E eu fui guiada por Deus, assim. Pra mim foi uma orientação. Ele cuidou da minha trajetória, ele cuidou da minha história, assim. É nítido. Porque o meu processo aconteceu muito claro. Então, quando eu tinha passado por uma sessão onde eu cuidei da minha criança numa sexta-feira, na segunda-feira aconteceu o acidente... Eu falei, isso aqui tá estranho. Foi muito, tipo, é como se fosse uma preparação. Em porque momento talvez algum, eu julguei Deus, né? Entendi. Em momento algum eu julguei Deus, porque eu não me vi como vítima. E eu não era vítima daquela situação, daquilo que estava acontecendo. Eu estava fazendo parte daquilo, aquilo era real e eu tinha que viver diante daquilo. Como eu ainda você não conseguiu ia saber. ao longo do tempo e da sua vivência. E assim, o livro, gente, a história toda, ela está aqui, tá? Ela está aqui. Então, o livro da Nayara, ele está à venda. Nós vamos deixar o link dele, Renascedor. para você conhecer a história, porque é uma história transformadora, renascedora, com certeza. E no livro conta tudo. Eu vou te ser bem sincera, que até hoje eu não consegui ler, amiga. Meu livro tá aqui, com dedicatório e tudo mais. Eu fui, quando ela lançou o livro, se eu não fui a primeira, eu fui as 10 primeiras que foi lá, enfim, comprou o livro. Esse livro ele já foi lido por muitas pessoas. Sim. Inclusive, esse livro, eu peguei ele hoje com a minha manicure. Que legal. Porque estava com ela esse livro. Esse livro minha mãe já leu, manicure já leu, minha vizinha já leu. Enfim, mas eu mesma ainda não tive... Mas eu acho que não consegui ler. O tempo das coisas. Tem o né? tempo, e eu não, entendo. Não... Mas, e outra, também, a Nayara conta também bastante sobre como... foi lançado o livro, ela já participou de vários programas. Tem no meu Instagram também o Webcast, que tem a Nay contando também sobre a trajetória profissional dela e falando também sobre o livro. Se você descer lá no meu feed, vai encontrar a história dela por lá. Mas eu deixo o link, eu vou facilitar a tua vida, eu vou caçar os links tudo, vou deixar tudo na descrição. É isso. Realmente, amiga, nosso tempo já está acabando, mas se você puder deixar uma mensagem para as pessoas, fala naquela câmera ali, dê uma dica, o que as pessoas podem fazer de repente para ter uma vida melhor, enfim. Mais leve. Como que você de repente conseguiu transformar essa tragédia e empoderar tantas pessoas e tantas mães e tantas pessoas que passam por tragédia. Hoje você tá aí com toda essa potência, transbordando amor. Não consigo nem falar, que eu vou começar a chorar. Mas a sua vida ela é realmente muito importante para mim, como eu disse lá no começo. Mas se você puder deixar uma mensagem para as pessoas. Sim. Eu acho que tem duas coisas que são extremamente importantes na nossa trajetória de vida e com certeza na sua também. Uma é você não se rotular. Onde você veio, da onde você veio, os pais que você tiveram, a história que você iniciou não determina a história que você vai finalizar. Nunca vai ser assim. E outra coisa é a questão de que você sempre tem uma opção. Quando você não tem uma opção, você consegue transformar uma opção. Quando você tem uma decisão, como eu falei, pesada na sua vida, e você não sabe como tomar, faz um exercício de pensar se você estiver nessa situação hoje, essa situação que você tá, que você precisa tomar essa decisão, pensa você com essa mesma situação, nesse mesmo cenário, por mais 5 anos. Se isso é impossível para você imaginar você 5 anos, toma a decisão agora. A decisão pesada vale a pena. Só que se você consegue se imaginar 5 anos, pode ser que não seja a decisão que você tem que tomar agora, né? Mas sempre faça o exercício de você se ver no futuro. Daqui em diante, eu não sou capaz de viver isso mais. E aí não posterga uma decisão que você precisa tomar hoje para que você tenha novos resultados. E acho que é isso. Nossa, gente, olha, é isso, meus amores, seguimores, seguigêmonos. Acho que a gente fica com essa mensagem no coração. Eu tô aqui porque não tem jeito, né? Vem, entra, atravessa a gente. Eu falo que quando me atravessa, atravessa mesmo. Então, eu quero super agradecer
por todo o ensinamento de hoje. Você transborda luz, amor, não tem jeito. Então, acho que quem tá aqui, independente aí dessa nossa conversa, que é um pouco de trajetória, um pouco de vida, mas é como a gente pode crescer mais e mais para ser seres humanos melhores. E é assim que a gente sai desse episódio de hoje, gente. E eu aqui, assim, né, desse jeito. Mas, enfim, essa sou eu. Estou sentindo aqui felicidade e emoção da sua presença. Eu quero sentir isso, porque isso é muito bom, amiga. É isso. É isso, gente. Gente, até o próximo episódio. Sigam a gente. Beijos! Beijo.